Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Queria te convidar a abrir sua palavra em 1 Samuel, capítulo 2, verso 7 e verso 8. Fernanda, bem-vinda aí. Fernanda é membro, só que vive lá no interiorzinho do Goiás, tadinha. É muito bom receber. Abraço no Léo lá, viu? Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versos 7 e 8. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. O Senhor humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor Deus pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. Deus, mais uma noite em que edificamos e glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Fala conosco nesta noite, edifica nossa alma, nosso espírito, aumenta o nosso entendimento e discernimento do Teu querer, Pai, para que possamos conquistar e servir melhor, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite é permanecer no pó ou no trono. Diga comigo, permanecer no pó ou no trono. Claro que quando eu estou falando de pó, né, é aquele momento de humilhação ou de me humilhar, o momento de dificuldade. Como diz lá em Eclesiastes, lá em Lamentações, coloca a boca no pó. É quando ele fala, eu estou só o pó, não é verdade? Quando a gente sente que está enfraquecido, que a luta é grande, ou alguém está nos humilhando, ou estamos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. E quando eu falo de trono, eu não estou falando de trono na realidade, mas da exaltação que fala os versículos, de lugar maior, de estar bem, de estar crescendo, de estar exaltado. Está entendido? Amém ou não? Amém, glória a Deus. Neste contexto, no contexto desses versículos que nós lemos, se você for lá em 1 Samuel, no capítulo 1, lá no finalzinho, você vai ver que é o momento em que Ana sobe com Elcana para cumprir o compromisso dela com Deus, para cumprir o voto. Então no finalzinho diz que eles estão subindo, e no último versículo do capítulo 1 de 1 Samuel diz que ela entrega ao sacerdote Eli Samuel, já desmamado conforme ela fez o voto com o Senhor. Então ela cumpre o voto da sua alegria, o voto do seu milagre, porque ela era estéril, e ela entrega ao profeta Eli. Quando você pega o capítulo 2, o primeiro versículo diz que Ana orou fervorosamente. Ana orou ao Senhor, e os 9 versículos seguintes do capítulo 2 é essa oração. Se nós fôssemos pregar só sobre a oração de Ana, ficaríamos muitos domingos. Mas Deus colocou no meu coração hoje esses 2 versículos. Então quando ela fala toda essa exaltação, que Deus empobrece, enriquece, humilha, exalta, o necessitado Ele ergue do pó, do monte de cinza, faz ressurgir o abatido, coloca em tronos com os príncipes, consegue lugar de honra, ela está exaltando e reconhecendo o poderio de Deus. Ela está dizendo, quando eu estava sendo humilhada, quando eu não podia ter filhos, quando eu não suportava mais menina, quando eu passava por tudo isso, uma miséria como esposa, como mulher, é o Deus que me fez dessa situação, é o mesmo que me tirou dela, é o mesmo que me exalta, é o mesmo que me enriquece. Ela não estava falando de dinheiro, de ser mãe, de ter um filho, de ter honra ao seu marido. Naquela época isso era muito forte. Então a oração que nós lemos aqui, um pedacinho dela, está nesse contexto de Ana liberando uma oração poderosa. Depois de ser humilhada no pó,
e depois de estar no trono, entre aspas, estar exaltada por Deus. A sequência é tão linda que Deus dá mais 5 filhos para aquela que era estéril. Então é nesse contexto de exaltação, de reconhecimento, ao mesmo tempo mostrando esse poderio de Deus, é que nós vamos ministrar nessa noite. A nossa jornada de hoje será o segredo da humilhação, que é o pó, até a honra, que é o trono. Diga comigo, da humilhação, o pó, até o trono, a honra. Quero ver 3 coisas com você nessa noite, para a gente aprender, porque essa oração de Ana é muito poderosa. Depois você lê ela toda, são 9 versículos só. Vale a pena para a gente entender essa grandeza no meio da dificuldade e a vitória pós um momento de derrota. Primeira coisa, pó, onde começa a história dos eleitos. Diga comigo, pó, onde começa a história dos eleitos. Nós somos eleitos, separados, chamados, justificados, santificados e glorificados no dia que Jesus vier. Quando nós aplicamos 1 Samuel, capítulo 2, versos 7 e 8, que nós lemos, em nossas vidas, isso vai significar, a partir de hoje, nós conseguimos reconhecer que por mais que a nossa vida significa ou não significa para alguém, que por mais que estejamos no pó, estejamos em baixa, qualquer motivo que seja, nós entendemos através de Ana, da revelação do Espírito, do usar do Espírito Santo de Ana, que Deus tem sim o poder para transformar toda a situação. Que ainda que estejamos mergulhados no pó, Deus está vendo. Até no pó que nós estamos na humilhação, Deus tem propósito, Deus tem planos, Deus tem um pensamento maior sobre nós. Esses versículos, eles nos convidam a não somente confiar, uma parte de confiança, um pouco de confiança, mas nos desafia a confiar na plenitude, plenamente, na totalidade do nosso ser, mesmo quando estamos em baixa. Esse é o grande desafio. Porque exaltar a Deus quando estamos em alta, reconhecer plenamente o seu poder quando está tudo bem é fácil. Mas nos momentos de humilhação, de perdas, de anonimato, que às vezes nós nos encontramos, esses versículos dizem para nós entendermos, como Ana ensina, que é Deus que nos coloca, é Deus que nos permite com um propósito. Nesses períodos, a atitude correta é se manter fiel, com fé e com confiança. Diga fiel, com fé e confiança. Pois Deus, queridos, Deus não observa somente o que fazemos em público, não. Deus observa muito mais a sinceridade do nosso coração nos bastidores da vida, nos bastidores da luta, nos bastidores dos enfrentamentos, dos desafios. Foi assim que Ana mergulhou em Deus, foi assim que Ana colocou o sacerdote Eli para achar que ela estava embriagada. É no coração, é na alma, é no secreto. Por isso que Jesus diz, entra para o teu quarto, o teu secreto tranca, e o Pai que te ouve em secreto te recompensará. Deus não está interessado só na vida externa, porque na vida externa a gente consegue sorrir quando está triste, a gente consegue dar uma mudança de ares mesmo estando abalado. Mas é naquela hora que chegou em casa, que tomou um banho, que o dia foi difícil, a semana, o mês, o ano, que a esperança está abalada, ali Deus quer no bastidor da vida, no bastidor da alma, no bastidor da mente, ver como está o nosso coração. É aí que encontramos com Deus, é aí que nos revelamos como somos. Quando nós passarmos a viver 100% essa verdade de Ana, nós vamos aprender que cada dificuldade pode ser o ponto de partida para coisas maiores e melhores.
Eu posso olhar o ponto de dificuldade e dizer: Deus preparou esse marco, mas há um marco melhor me esperando lá na frente. Há um marco que não é mais o pó, será o trono. Eu preciso vislumbrar, viver pelo que eu não vejo. Assim, queridos, quando a gente prega, uma expectativa que eu e você possamos praticar os versículos. O que Ana traz para mim nessa noite, para você, é praticar esperança, é praticar perseverança e praticar humildade. Se eu me humilho diante da poderosa mão de Deus, se eu tenho esperança e persevero, a Bíblia nos garante que Ele virá ao nosso socorro, aleluia. Não desanime, não se entregue, não se renda. Maior que seja a dor, maior será o milagre. Maior que seja a prisão, maior será a liberdade. É isso que Ana traz, é isso que Ana revela pelo poder do Espírito Santo em nós. Convicções que nos sustenta, sabendo que estamos no centro da vontade de Deus. Tem gente que acha que o centro da vontade de Deus é só bênção. Às vezes o pó é o centro da vontade de Deus. Às vezes o deserto, naquele momento, passageiro, é o centro da vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa: ninguém escolhe o pó, sim ou não? Quem está entendendo? Você escolhe o pó? Não. Você quer direto o trono, amém? Ninguém escolhe o pó. O pó é um cenário silencioso, de lágrimas, de cansaço e dos anseios não correspondidos. Fala comigo: meu pó. Ô, gente, é o pó da terra, tá? Fica bem claro. O meu pó é o cenário silencioso das minhas lágrimas, do meu cansaço e dos meus anseios não correspondidos. Lamentações confirma isso. Capítulo 3, versículo 29. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento, então haverá assim esperança. Eu não escolho o pó, mas há momentos que o meu rosto, quer dizer, eu estou de joelhos ou estou prostrado e a minha face está no pó da oração, no pó da humilhação, no pó da fé, no pó da palavra, no pó da presença do Pai. Isso muda a história, isso muda percurso, isso abre as lentes aumentadas do que Deus pode fazer. Tem alguém entendendo? O pó é a matéria-prima dos sonhos esquecidos e das forças esgotadas. Por isso ele falou: entra no secreto, fala com teu pai, põe a boca no pó e ele te responderá. Esse pó de oração, esse pó de luta, de esvazio, ele é uma matéria-prima dos sonhos esquecidos e das forças esgotadas. Não fuja do pó quando chegar a hora de se colocar sobre ele. Sabe, eu imagino assim, é lá nesse pó, nessa luta, nessa dificuldade, é que Deus molda gigantes do bem, amém ou não? Fala com o seu irmão assim: é nesse pó que Deus vai te moldar como um gigante da fé. Queridos, isso é tão claro nessa analogia que Gênesis 2:7 diz que Deus nos formou do pó da terra. Deus nos formou do pó. Pastor, isso eu já sei, mas você já tinha parado para pensar que Deus nos mostrou desde o início da criação, que desde o início era para nós sermos humildes. A humildade estava impregnado na nossa identidade humana. Ele não nos fez do ouro, Ele não nos fez da prata, Ele não nos fez do diamante, Ele já nos fez com a humildade do pó, para que Ele pudesse nos exaltar, para que o nome dEle fosse exaltado no pó. Tem alguém comigo? Aleluia. É por isso que Ele nos fez do pó e não do ouro, porque Deus exalta os humildes. Deus ama os humildes e odeia os soberbos. Ana, mãe de Samuel, ela declarou no versículo 8, capítulo 2, que nós lemos:
que Deus faz? Ergue do pó. Essa é a oração dela que eu li aqui. Deus ergue do pó. Então Deus só vai me erguer se eu estiver aonde? Pó. Então o pó vai passar na nossa vida. A luta vai ter que vir, não tem jeito. Então ela diz, olha, ergue do pó o necessitado. Aqui as pessoas acham que é só gente sem dinheiro, gente pobre, é também. Mas aqui tem necessidade de qualquer coisa, irmão. Necessidade de uma cura, necessidade de um milagre, necessidade de uma restauração familiar, é necessidade da restauração da sua fé, necessidade de um emprego, necessidade de um milagre, de um dom espiritual. Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinza o abatido. Você chegou abatido aqui nessa noite, se você crer, Deus vai te levantar em nome de Jesus. E Ele não faz só isso não, gente, Ele levanta do pó, levanta do monte, e ela diz assim, e faz assentar com os príncipes. Coisa linda, irmão. Se eu tivesse aqui num povo mais avivado, ia dar um glória agora. Ele está falando que vai tirar nós do pó, da cinza, dessa ternura toda, e não vai pôr no fundo do quintal, na casinha do cachorro não, vai pôr com os príncipes, no trono. Não é só tirar a grandeza de Deus, é que Ele tira, cura, dá novas vestes e levanta, exalta. O Salmo 69, 32, 33 diz assim, alegrar-se-ão os humildes, os que vieram do pó, e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus, porquanto todos verão que Deus ouve quem tem necessidade e não despreza os aquebrantados. Tira a dureza de coração, tira o orgulho, é isso que ele está dizendo. Guarde isso, o pó não é o fim, mas é o cenário do recomeço para quem tem fé. Aleluia. Segunda coisa, qual foi a primeira? Pó, onde começa a história dos eleitos. Então você começou, você e eu, aonde? No pó. Eu tenho notícia para você, tudo termina no pó. Do pó viestes e ao pó retornará. Segunda coisa, quando eu tenho que sair, preste atenção nisso, do pó, da humilhação para o trono, para a exaltação, existe um processo. Então, segunda coisa, o processo entre o pó e o trono. Diga comigo, o processo entre o pó e o trono. Claro que tem um processo. Tudo que Deus faz tem um processo, tem uma jornada, o nome que você quiser dar. A trajetória entre o pó e o trono não é uma linha reta, infelizmente. Coloque o seu coração. Você que está sofrendo, você que está passando essa luta, não é uma linha reta, é um caminho de vales e montes. É um caminho de vales, montes e desertos. É um processo, queridos. É nesse processo é que Deus vai esculpir reis e rainhas, fortalecendo o caráter e aumentando a fé. Fala para o seu irmão assim, está na luta? Deus está te esculpindo. Vai sair um rei ou uma rainha aí. Se for homem rei, se for mulher rainha, deixa claro isso. Vai sair aí, amém ou não? Hoje tem que ter cuidado. Vai falar que eu estou incentivando. Dentro desse entre o pó e o trono, quero te passar algumas coisinhas. Letra A. O processo é uma preparação divina para carregarmos o peso da promessa. O processo é uma preparação divina para carregarmos o peso da promessa. Já parou para pensar a promessa que Deus tinha para José? Quando ele deu o sonho que os 12 se dobravam e depois o pai e a mãe como o sol e a lua, lembra disso? Qual o processo até ele suportar o peso da promessa de ser humilhado, de ser vendido, de ser preso e de assumir como o braço direito de Faraó, um menino que aos 14 não teve mais família do seu lado, não teve estudos, não teve nada, só sofrimento, o peso da promessa.
Às vezes Deus está te lapidando para te entregar o teu ministério, o teu chamado, o teu dom, a família que você está esperando, o filho que você está esperando, a empresa que você sonha em abrir, o passar no concurso. Porque a promessa traz o peso da responsabilidade junto com a alegria da conquista. Se nós recebemos uma promessa grande e os alicerces não estão prontos, nós cairemos. Tem alguém aí? Como o processo é uma preparação divina para carregar o peso da promessa, há uma jornada, queridos, e ela é oculta. Entre o momento em que se recebe a promessa e o instante em que ela se concretiza. Tem uma jornada, tem aí um processo. Tem gente que recebe uma profecia séria e acha que Deus vai fazer no outro mês. Tem promessa que Deus cumpre rápido, tem promessa que tem um processo. E é nesse processo que a gente vai para o pó, é nesse processo que a gente cresce. Davi, você conhece bem, foi ungido menino ainda, jovenzinho Davi foi ungido. Mas ele enfrentou um processo para chegar no trono, sim ou não? Fuga, solidão, provação, tudo antes de assentar no trono. Você acha que você é melhor do que Davi? Ou você acha que Deus mudou o processo? Não. Segura a chibatada, segura o que você está passando, busca o Senhor, porque se a luta é grande, maior é o cumprimento da promessa. Poucos percebem que antes do brilho do trono existe o silêncio do pó. Davi entrou na gruta, Davi chorava no deserto, Davi entrou lá no, como é que chama o lugar dos bandidos lá? Caverna de Adulão, foi ou não foi? Davi chorava de madrugada. Antes do brilho do trono há o silêncio no pó. O processo não é só uma passagem, o processo é uma fornalha que prova a fé no fogo mais ardente de como o ouro é provado. Não é só uma passagem, é uma fornalha, é uma oficina na mão do oleiro onde Deus trabalha, é um campo de batalha onde Ele fortalece de forma interna e externa. Dê glória pela luta. A Bíblia diz que as provações nos transformam, que temos que nos alegrar no meio da provação, porque Deus nos molda, porque a fé será maior. Aprenda a dar glória de luta em luta. Não é que a Cassiane fala na canção? Oi? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Cassiane não é quem? Eu estava testando vocês. É Lázaro, vou ensinar vocês, é Lázaro. Eu de louvor sou um desastre. Então Lázaro tirou da Cassiane e disse: olha, eu vou passando a prova, dando glória a Deus. Isso é sentir que a prova vai fortalecer. Agora a gente entra na prova e bate uma tromba de elefante, passa na prova e para de vir à igreja, para na prova e para de servir, passa na prova e diz que Deus esqueceu. Bom é quando Deus fala que a gente é louco. Que loucura, você perdeu tudo, está dando glória a Deus? Sim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja esse Deus maravilhoso. Dê glória, chega na sua casa hoje dando glória. Fala, o que foi que aconteceu? Arrumou emprego, ganhou na Mega Sena acumulada? Não estou incentivando os jogos, tá, irmão? É só uma. O que você fez? Nada, eu só estou dando glória a Deus. Não, mas não tem o que comer, glória a Deus, jejum, aleluia. Mas não tem como, nem o que comer uma semana, glória a Deus, o povo está pagando remédio caro para emagrecer. Romanos 8, 28, nesse campo de batalha, nessa fornalha, ele diz: estamos certos, convictos, de que Deus age, fala, Deus age, em todas as coisas, diga, não fica nada sem Ele agir, em todas as coisas. Quando Deus age em
todas as coisas durante o processo para o trono, do pó ao trono. Diz aqui Romanos 8 que tem um fim, tem um objetivo, tem um plano, que é beneficiar a mim e a você, todos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu plano, o seu propósito. Não é só amar a Deus, eu tenho que estar inserido no plano, tenho que estar inserido no propósito. Está entendendo ou não? Todas as coisas. Letra B, o processo é o altar onde a promessa amadurece. Diga comigo, o processo é o altar onde a promessa amadurece. Irmão, se Deus desse tudo para nós, todo dia de manhã uma coisa nova, sem um processo para preparar, a gente jogava tudo fora. A gente perdia tudo, a gente entusiasmava, sim ou não? Lambuzava com muito mel. 2 Coríntios 4, 16, 17. Portanto, não desanimamos. Olha como é que ele vai amadurecendo. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, ou seja, a gente vai acabando, né, irmão? Vai envelhecendo, vai sentindo as pelejas. Ele diz: o nosso interior, ou seja, onde está minha alma, o meu espírito, o meu coração, está em plena renovação dia após. Ele está vinculando isso ao quê? Ao processo. Pois as nossas aflições são leves e passageiras. Estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor. O processo, além de te dar a bênção sobre a terra, ele te prepara para a glória de valor eterno. Você pode dizer amém? Muda a página, muda. Encara o pó logo. Quanto mais cedo humilhar diante do pó, mais cedo nós seremos exaltados ao trono. O processo para mim, ele é um laboratório de Deus. Diga, processo, laboratório de Deus. É uma escola, irmãos, uma escola. O que Deus escolhe para preparar reis, rainhas, profetas, sacerdotes, homens e mulheres de Deus, que não sucumbem ao poder, mas querem estar no trono para servir. Pegou a diferença ou não? Quem passa pela prova, quem corta o atalho da prova, quem pega um atalho e corta a prova, é porque quer poder, quer riqueza somente, quer só dominar. Mas aquele que não, ele quer servir. Dentro do processo do pó ao trono, eu entendo que deserto não é castigo, mas é um convite à transformação. Oséias 2 diz, Deus diz assim: eu te atraí com amor para o deserto, para falar ao seu coração. Uma coisa linda, é Deus que atrai, é Deus que traz. Deserto não é castigo, irmão. É nesse pó que nós aprendemos a confiar sem ver, a semear sem colher, a amar sem receber nada em troca. Pegou essa? Confiar sem ver, semear sem colher e amar sem receber nada em troca. É uma caminhada de anonimato que quebra o nosso orgulho e forja a humildade em nós. Deixa Deus forjar, irmão. Deixa Deus bater, deixa Deus corrigir. Vamos descer do pedestal, eu e tu. Deixa Deus trabalhar. Nesse processo o céu faz silêncio, mas Deus nunca está ausente, aleluia. Não tem aquele negócio que os pentecostais falam, o céu está de bronze? Quem já viu essa fala? A oração não passa do teto, isso é tudo ilusão, né, irmão? Não tem nada disso. Mas o céu fica em silêncio, porque Deus está presente trabalhando. Guarda uma coisa, irmão, cada lágrima sua que cai neste pó é uma semente de esperança para o futuro, amém ou não? Porque a Bíblia diz que todas as nossas lágrimas são colhidas e estão no odre do Senhor, lá no céu, amém.
Aprende uma coisa forte: o processo não rouba a promessa, ele amplia a nossa capacidade de recebê-la. Diga comigo: o processo, por mais duro que seja, ele não rouba a minha promessa, mas ele amplia a minha capacidade de receber. Tudo isso você está ouvindo, aprendendo, vai ouvir de novo, é para atravessar o processo, irmão. Quando estamos no processo da luta, perdendo as coisas, sofrendo, quem nos abandona são homens humanos. Deus jamais nos abandonará. Porque é promessa em Isaías ainda, que a mãe que amamenta deixa o seu filho: eu jamais te deixarei. Quando nós achamos que estamos morrendo no processo, não vamos morrer, porque estamos debaixo das asas dele. Quando achamos que o inimigo vai nos atropelar, ele nos traz para o seu esconderijo, o esconderijo do Altíssimo. Terceira coisa e última: o trono, a exaltação dos fiéis. Diga: o trono, a exaltação dos fiéis. Não pegue um atalho no processo. Não pegue. Alguns alertas importantes na travessia para o trono, para que você possa se apoderar dele. Apressar é perigoso. Muita gente é seduzida pelo desejo do trono, sacrificam princípios para chegar lá. Nem todo mundo cristão, crente, que está próspero, ou que está bem nisso, naquilo, quer dizer que está com Deus nisso, não, irmão. Saul era o rei, sacrificou o processo, fez o que não cabia a ele sacrificar, lembra disso? Porque o profeta Samuel não tinha chegado. Qual é uma das frases mais célebres da vida que ele falou para Saul? É melhor obedecer do que sacrificar. Obedece o processo que Deus preparou para você e para mim. Não troque a sua herança por atalhos, não troque. Uma coisa importante para mim realmente sentar no trono: cuidado com a comparação. O seu processo jamais será igual ao do outro. Fala para você, irmão: o seu processo é seu, o meu é meu. Ah, mas aquele irmão só durou um mês, mas aquele irmão tudo que ele faz dá certo, mas aquele irmão, aquela irmã já teve o presente, e eu estou esperando há muitos anos. Não, irmão, vou te falar uma coisa aqui diferente: o deserto é personalizado, ele é personalizado, é feito sob medida para o seu chamado, para o meu chamado, para a sua vocação, para a minha vocação. Não queira entrar no deserto dos outros e nem queira o dos outros, o seu é personalizado. Deus fez para tu. Alguém entendeu? Outra coisa: para sentar no trono, eu tenho que entender que não é um lugar de vanglória. Esse trono que eu estou usando como analogia, está exaltado, está bem, é um lugar para serviço e testemunho. Alguém pegou, não? Não deixe esse momento do trono virar sua cabeça. Quanto mais o Senhor te entrega, mais Ele quer serviço e testemunho, mais Ele quer que a gente reparte, mais Ele quer que a gente ajuda, mais Ele quer que a gente faça o princípio do próximo. O trono não é lugar de vanglória. Lembra de Mordecai? Esther foi usada. Esther chegou ao rei, porque ela tinha um caminho, Deus colocou lá. Ela arriscou a vida diante do cetro. Mas de quem foi a ideia? Quem o Espírito Santo conduziu? Quem foi o homem da revelação? Quem chegou em Esther? E quando Esther quis sair um pouquinho do negócio, ele diz: fala para ela que será que não foi que Deus preparou esse momento para ela estar aí no trono ao lado do rei? Não foi para isso? Então, quando tu chegar lá onde no princípio da prosperidade, quando você chegar no trono, na bênção, lembra que Deus está te colocando lá por um propósito dele.
Não se esqueça, ou ele te tira de lá, porque ela disse que Deus exalta e Deus humilha, Deus levanta e Deus faz descer de novo. Tem alguém aí? Mordecai não buscou honra, mas foi vestido de glória diante daqueles que perseguiam ele. É lindo demais esperar o processo, esperar o tempo, irmão. O que você está passando agora, imagine uma semente escondida lá na terra, já foi, cavou e já escondeu a semente. Aí vai atravessando a noite escura, as pessoas vão esquecendo, parece que a semente está esquecida. Quem olha de fora acha que a semente está abandonada. Mas é nesse momento que o céu se descortina sobre nós, como semente que parece que está abandonada. Sabe aquela promessa que você tem, parece que nunca vai chegar, essa luta que já tem muitos anos, você fala, não é possível, Deus. Tem gente que até apela, quando começa a bênção, você fala, não volta não, Jesus, porque chegou minha vez agora, estou esperando tem muito tempo. Descortina as raízes da esperança, que se aprofunda, onde somente uma fé genuína pode alcançar. Talvez a sociedade não está te vendo, talvez as pessoas da igreja não estão te vendo, parece que você está escondido, mas Deus está fundando raízes, e você vai brotar, vai dar sombra a quem precisa, e novos frutos também, amém ou não? Queridos, o trono não é o fim, tá? O trono é só o início de uma história de eternidade com Deus. Guarde isso no seu coração. Somente quem foi provado no pó governa com paixão. Somente quem foi provado no pó sabe governar com paixão. E Daniel? Daniel foi braço direito do rei, cresceu, subiu, mas a integridade dele selou o seu destino. Daniel não se entusiasmou com o trono. Não é que ele sentou no trono, mas era o braço direito. Quando chegou o momento de Daniel, ele estava como? Esse lugar não é meu, esse lugar é de Deus. Se eu tiver que negar Deus para permanecer nesse lugar, pode me jogar para os leões. Esse é um crente verdadeiro. Saber que o Deus que exalta é o Deus que joga para baixo. Que toda a glória da nossa vitória pertence a Ele, que as coisas boas da nossa vida vêm do alto, amém ou não? Não é pela minha força, não é pela minha inteligência, nem a sua, nem pela nossa capacidade, mas é por Deus que dá os seus enquanto dormem. Não deixe a exaltação subir na sua cabeça. Eu quero encerrar, queridos, e tem muitos que estão no processo. Espero que você tenha anotado, guardado no seu coração. A história dos escolhidos não começa no trono, começa no pó. Todos começaram no pó, sem exceção. Mas tem crente querendo começar no trono. Se você começar no trono, Deus não está lá. Quer dizer para você nessa noite, passando o que você estiver passando, ou se um dia passar, não desista. O processo é árido, mas é no deserto que brotam milagres improváveis. É no deserto que brotam milagres improváveis. Fique fiel, fique firme, mantenha o ciclo, seja permanente. Coloque seus olhos e a sua boca no pó, porque lá no céu é observado cada passo. Na hora certa de Deus, o trono estará à nossa disposição, o milagre estará à nossa disposição. Mas se o desânimo bater, lembre-se dessa noite. Lembra que o mesmo Deus que permitiu essa luta é o Deus que exalta. Lembre que não tem pó tão baixo que o amor de Deus não possa nos alcançar. Que não existe luta que Deus não possa vencer conosco. 1 Pedro 5, de 6 a 7. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo,
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O pó é um meio, mas não define a nossa história. O pó é um meio, não é o fim. O pó é um processo, não é o resultado. Se eu tenho humildade, se eu persevero, Deus coloca a coroa sobre a cabeça dos seus príncipes e das suas princesas, dos seus filhos e das suas filhas. Olhe o processo de uma outra forma. Abra a ótica de Deus sobre você. Amplie no zoom espiritual da fé o que está aonde os olhos normais não enxergam. Boca no pó, humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O processo acelera, Deus exalta. E a promessa que Ele fez para Davi, aos 14 para 15, aos 30, aconteceu. Não tem nada que este Deus nos coloca no processo que Ele não vai cumprir. Ainda que você entrou aqui nesta noite, ou está me ouvindo um dia desse, e acha que Deus se esqueceu, que Deus não vai cumprir, que a profecia foi falsa, que não foi Deus que falou, guarde isso. Se foi Deus, nada pode impedir. Fique de pé conosco em nome de Jesus. Mas não vou me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás proteger.
suas mãos. Levante suas mãos para o alto, em nome de Jesus. Lá fora vai ter um lanche gostoso. Passe lá, faça seu lanche, converse com os irmãos. Tenha comunhão. Que o amor maravilhoso, a generosidade de Deus, a sua bondade, o seu livramento nos acompanhe todos os dias. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre, conquiste, se apodere de tudo aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida, em nome de Jesus.